Bem, pessoal, vamos lá dar continuidade aqui à nossa resolução de questões CESP. No bloco anterior, a gente foi até a questão de número 38. Então, a partir de agora, a gente vai recomeçar na questão de número 39. Vamos lá dar uma olhada. Questão 39 diz o seguinte: a concessão do benefício de auxílio-doença, em regra, exige período de carência de 12 contribuições mensais. Todavia, a lei prevê casos em que a concessão do referido benefício independe de carência, entre os quais se inclui a situação na qual o segurado venha a ser vítima de moléstia profissional ou do trabalho. Rigorosamente correta essa questão. E você pode ver isso aí lá no artigo 26, inciso 2 da Lei 8.213. A regra, ela é a mesma tanto para o auxílio doença quanto para a aposentadoria por invalidez. Via de regra, esses benefícios exigem uma carência de 12 contribuições mensais. Entretanto, em algumas situações, eles são concedidos sem exigência de carência. Bem, que situações são essas? São as situações onde a incapacidade decorre de acidente de qualquer natureza, e você sabe que sempre que a legislação utiliza essa expressão, isso significa que pode ser um acidente relacionado com o trabalho ou não. Portanto, qualquer que seja a natureza do acidente, isso permite que seja concedido auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez sem carência. A lei hoje deixa expresso que também não será necessária carência nos casos de doença profissional ou de doença do trabalho, porque, na verdade, doença profissional e doença do trabalho são equiparados pela lei a acidente do trabalho, e a gente acabou de ver que quando for auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez decorrente de acidente, não se exige carência. E também nas hipóteses de quê? De doença grave, doenças graves estas que estão relacionadas lá na lista constante do artigo 151 da Lei 8.213. Então, nessas hipóteses, na hipótese de acidente de qualquer natureza, de doença profissional ou de doença do trabalho, e também na hipótese de doença grave, a concessão tanto do auxílio-doença quanto da aposentadoria por invalidez, ela independe de carência. Porém, em regra, tanto para um benefício quanto para o outro, exigem-se 12 contribuições de carência. Beleza? Então, 12 contribuições de carência é a regra, sem carência é a exceção nessas hipóteses aqui. Questão 39, portanto, ela está correta. Vamos lá para a questão de número 40. Se um segurado da Previdência Social falecer e deixar como dependentes seus pais e sua companheira, o benefício de pensão por sua morte deverá ser partilhado entre esses três dependentes na proporção de 1/3 para cada um. Ora, pessoal, errado, não é? E aí eu quero aproveitar para mostrar para você questões como essa e te relembrar. O CESP não é um bicho-papão. O CESP não é aquela banca que só faz questões difíceis. De jeito nenhum. Essa questão nos mostra isso de modo muito preciso. Questão muito simples, questão muito clara. Observe, vamos lá, dá uma olhada. Para resolvê-la, é só você lembrar do artigo 16 da lei o quê? 8.213. Ó, artigo 16 da Lei 8.213. Porque lá no artigo 16, a Lei 8.213, ela trata dos dependentes do segurado. Bem, quem é que está na classe 1? Quem está na classe 1, cônjuge, ó, cônjuge, companheiro ou companheira, e filhos.
filhos e também o quê? Equiparados a filho. Eles estão na classe 1. Na classe 2 estarão os pais. Na classe 3, os irmãos. Bem, e tem uma regrinha muito simples que nos diz o seguinte: a existência de dependentes de uma classe exclui o direito dos dependentes das classes seguintes. Então, se na questão o segurado faleceu e deixou como dependente seus pais e sua companheira, veja, os pais estão aqui na classe 2, enquanto a companheira está na classe 1. Então, a existência de dependente da classe 1 exclui do direito os dependentes das classes 2 e 3. Significa dizer que nessa hipótese o benefício seria todo devido à companheira, ok? Nessa hipótese, o benefício seria devido integralmente à companheira. E aí eu vou te lembrar também, porque de repente agora pode surgir uma dúvida, peraí, mas não seria necessário antes a gente verificar se o segurado já tem pelo menos 18 contribuições, se essa união estável já tem pelo menos 24 meses? Observe, então, eu vou dizer para você o seguinte, olha, esses requisitos aqui, saber se o segurado já tem 18 contribuições, se a união estável já tem 24 meses, isso aqui vai ser relevante não para definir se a companheira tem ou não direito à pensão, de modo algum. Isso aqui vai ser relevante para quê? Isso aqui vai ser importante para definir a duração da pensão por morte. Porque vamos nos lembrar daquelas regrinhas aqui rapidamente, dá só uma olhada. Porque, via de regra, como é que funciona? Qual é a duração da pensão por morte devida ao cônjuge ou companheiro? Primeira hipótese, se esse cônjuge ou companheiro ele era deficiente ou inválido na data do falecimento do segurado, a pensão por morte será devida a ele enquanto perdurar a deficiência, enquanto ele estiver inválido. Então, se o cônjuge ou companheiro é inválido ou deficiente, permanecerá como dependente do segurado falecido enquanto estiver nessa condição. Bem, se não se trata de um cônjuge ou companheiro deficiente, vamos lá, segunda regra, a gente vai dizer o seguinte, olha, se o segurado não tiver pelo menos 18 contribuições mensais para o RGPS, e se a união estável ou o casamento não tiver pelo menos 24 meses, se uma dessas duas condições não for cumprida, ou então as duas condições não forem cumpridas, qual é a consequência? A pensão por morte será devida ao cônjuge ou companheiro durante 4 meses. Agora, se o segurado já tem 18 contribuições, se a união estável ou o casamento já tem pelo menos 24 meses, aí a duração da pensão por morte devida ao cônjuge ou companheiro variará em função da idade desse cônjuge ou companheiro no momento do óbito do segurado. Aí a gente tem aquela tabela que está lá no artigo 77, parágrafo 2º da Lei 8.213, que vai dizer o seguinte, olha, se o cônjuge ou companheiro tinha até 20 anos na data do falecimento do segurado, aí a pensão por morte vai durar 3 anos. Se tinha entre 21 e 23 anos, a pensão por morte vai durar 6 anos. E por aí vai, até que essa pensão vai ser vitalícia se o cônjuge ou companheiro tiver a partir de 44 anos de idade na data do falecimento do segurado. Então, de modo resumido, mostrei para você aqui as 3 possibilidades de duração da pensão por morte devida a cônjuge ou a companheiro. Primeira possibilidade, se esse cônjuge ou companheiro for deficiente ou inválido, a pensão vai durar enquanto ele estiver nessa condição de deficiente ou inválido. Segunda possibilidade,
se não houver 18 contribuições mensais por parte do segurado, ou se o casamento ou união estável não tiver pelo menos 24 meses, a pensão por morte vai ser devida ao cônjuge ou companheiro durante 4 meses. E quando essas duas condições forem cumpridas, isto é, quando o segurado já tiver as 18 contribuições e o casamento ou união estável já tiver 24 meses, o que é que acontece? A gente vai seguir a duração da pensão, vai ser proporcional ali à idade do cônjuge ou companheiro na data do falecimento do segurado. Lembrando a você que se o falecimento decorrer de acidente de qualquer natureza, de doença profissional ou de doença do trabalho, a gente nunca vai aplicar aquela regrinha dos 4 meses. A duração da pensão vai ser sempre definida em função da idade do cônjuge ou do companheiro, mesmo que o segurado não tivesse ainda 18 contribuições, mesmo que o casamento ou união estável não tivesse ainda 24 meses. Tranquilo? Bom, dei essa resumida rápida, mas na verdade a questão é muito simples, porque ela trata somente aqui de você saber que existindo dependentes de uma classe, os dependentes das classes seguintes ficam excluídos dessa situação. Beleza? Vamos em frente. Olha aí, essas novidades que eu acabei de falar para vocês, tá? Elas vieram lá com a Lei 13.135. Quando eu digo novidades, eu estou me referindo a quê? A essa duração da pensão por morte devida ao cônjuge ou companheiro. Onde é que você vai encontrar essas regras? Lá no artigo 77, parágrafo 2º da Lei 8.213. Tranquilo? Essas regras que eu acabei de mencionar estão lá nesse parágrafo 2º do artigo 77 da Lei 8.213. Vamos seguindo adiante. Olha só, questão 41. Segundo a atual jurisprudência do STF e STJ, a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte aos dependentes do segurado deve ser disciplinada pela legislação em vigor ao tempo do fato gerador do benefício em questão, qual seja a morte do segurado, por força da aplicação do princípio lex tempus regit actum. Rigorosamente correta essa alternativa. Bem, esse princípio que está aqui mencionado é um brocardo jurídico, é um ditado jurídico que nos diz o seguinte, olha, o ato ele será regido pela lei vigente à época da sua prática, à época do fato gerador. Então, a lei que vai reger o benefício da pensão por morte é aquela que estiver vigendo na data do óbito do segurado. E eu tenho um exemplo muito simples para dar para vocês. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma linha do tempo, tá? Para mencionar para vocês o seguinte. Na questão passada, eu acabei de mencionar a limitação temporal da pensão por morte devida ao cônjuge ou ao companheiro do segurado. Observe, ó, eu vou traçar aqui essa linha divisória, que é exatamente a data de 31/12/2014. Por que 31/12/2014? Aqui nessa data foi publicada a medida provisória 664. E o que é que essa medida provisória 664 fez? Ó, ela estabeleceu limites, limites para a pensão do cônjuge ou companheiro, tá? Que tipo de limite ela estabeleceu? Limite temporal, ou seja, ela, a partir da medida provisória 664, o que é que acontece? Passou a haver um limite temporal para a pensão por morte devida pela Previdência Social ao cônjuge ou companheiro do segurado. Mas observe, isso veio em 31/12/2014. Então, vamos supor um segurado que tenha falecido aqui no dia
30/12. Ora, esse segurado faleceu, digamos que ele tenha deixado aí cônjuge ou companheira com 20 anos de idade. Essa pensão por morte aqui vai ser o quê? Essa pensão do cônjuge ou companheiro, ela vai ser vitalícia. Por quê? Porque essa era a regra vigente na data do óbito. Aí se o óbito tivesse ocorrido aqui no dia 31, se tivesse ocorrido um dia depois, aí essa pensão por morte devida ao cônjuge ou companheiro, ela já seria limitada no tempo. Por quê? Porque já estaria em vigor a medida provisória 664. Perceberam? Então, o benefício ele vai ser regido pela lei vigente na data em que foram implementados todos os requisitos para sua concessão. No caso da pensão por morte, qual é o fato gerador da pensão por morte? É exatamente o falecimento do segurado. Então, será a lei vigente na data do falecimento do segurado que vai regular o benefício da pensão por morte. Vamos em frente. Olha aí a questão 42. Para fazer jus à aposentadoria por idade prevista no RGPS como trabalhador urbano, deve o requerente comprovar, além da carência exigida em lei, ter completado 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher. Gente, questão facílima, muito fácil, essa é a regra, não é? Em se tratando de aposentadoria por idade, como é que fica? Aposentadoria por idade, 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher, temos uma carência de 180 contribuições e a redução vai ser 60 anos para o homem ou 55 anos para a mulher, quando se tratar de quê? Quando se tratar de trabalhador rural, quando se tratar de segurado especial, né? Então pode ser trabalhador rural, pode ser pescador artesanal, pode ser pessoa que trabalhe com extrativismo vegetal, ou então quando se tratar de garimpeiro, que trabalha o quê? Em regime de economia familiar. O garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar, ele também tem direito a essa redução. Mas a questão foi bem mais simples do que isso, né? A questão só pede a regra geral. 65 anos para o homem, 60 para a mulher, com uma carência de 180 contribuições. Isso está lá em um dos parágrafos do artigo 201 da Constituição. Simples demais. Questão aí, sopinha no mel. Fácil, fácil. Bora lá para a questão de número 43. Considerando os termos da Lei 8.212 e 8.213, bem como o que dispõe a LOAS e o Estatuto do Idoso, julgue os próximos itens. Ao idoso que tenha no mínimo 65 anos de idade e que não possua meios de prover a sua própria manutenção ou de ter a própria manutenção provida por sua família, será assegurado o benefício de prestação continuada previsto na LOAS no valor de um salário mínimo certíssimo, tá? Rigorosamente correto. Isso está lá no artigo 20 da Lei 8.742, que é exatamente a Lei Orgânica da Assistência Social. Isso está lá no artigo 203 da Constituição Federal, se eu não me engano, lá no inciso 6. Ora, aqui, tanto a lei quanto a Constituição prevê o benefício, que é o BPC-LOAS, tá? BPC-LOAS, que é um benefício no valor de um salário mínimo, tá? Um salário mínimo por mês, que é devido a quem? Que é devido ao deficiente e ao idoso que não possua meios de prover sua própria subsistência ou de ter provida por sua família, tá?
tá certo? Isso, de acordo com a Lei 8.742, significa dizer uma renda, renda familiar por pessoa. Essa renda tem que ser o quê? Menor do que 1/4 do salário mínimo. Então veja, de acordo com a Lei 8.742, será considerada uma pessoa que não possui meios de prover a sua própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família, aquela cuja renda familiar por pessoa foi inferior a 1/4 do salário mínimo. Então o benefício é devido ao deficiente ou ao idoso que se encaixe nessa condição, e ele terá o valor de um salário mínimo por mês. Esse é exatamente o BPC-LOAS. Tá certo? É um benefício da assistência social, portanto, o critério para que a pessoa faça jus ao benefício é o critério da necessidade. Você tem que se encaixar nos parâmetros previstos na lei para que seja considerado uma pessoa necessitada e faça, portanto, jus àquele benefício. Como não é um benefício previdenciário, a pessoa não precisa comprovar o recolhimento de qualquer tipo de contribuição. Por quê? Porque BPC-LOAS não é benefício previdenciário, é benefício da assistência social. E aí você pode se perguntar, mas Flaviano, quando uma pessoa precisa do BPC-LOAS, ela não vai numa agência do INSS, o INSS não cuida da Previdência Social? Sim, é verdade, o BPC-LOAS é concedido pelo INSS, mas por uma questão de conveniência administrativa. Porque o INSS já dispõe de uma ampla rede de agências que tem capilaridade enorme, tem condição de oferecer esse benefício à população. Agora, veja só, o benefício é assistencial. Então daí, duas informações importantes sobre o BPC-LOAS. Primeira delas, BPC-LOAS não dá direito a 13º salário. Quem recebe BPC-LOAS não tem 13º salário. BPC-LOAS também não dá direito à pensão por morte, ou seja, falecendo o beneficiário, o benefício é extinto. Se houver na família alguma outra pessoa que se encaixe nos critérios para recebimento do benefício, essa outra pessoa vai ter que requerê-lo. Não há pensão por morte derivada de BPC-LOAS. Tá certo? Vamos lá. Questão de número 44. Para fins de concessão do BPC-LOAS, tá, do benefício de prestação continuada previsto na LOAS, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais, os irmãos solteiros e os filhos, ainda que eles não vivam sob o mesmo teto. Veja, questão interessante. Para respondê-la, você tem que dar uma olhadinha lá no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8.742, que é exatamente a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Pois bem, o que é que significa isso aqui? Porque essa questão ela está errada. Está errada porque, olha só, quando você dá uma olhada lá nesse parágrafo 1, parágrafo 1º do artigo 20, você vai ver o seguinte, bom, quem é família? A família, para fins de definição lá do BPC-LOAS, é formada pelo cônjuge ou companheiro, os pais, e aí a lei diz assim, ó, pais, ou na falta deles, pode ser o padrasto, o padrasto, ou a madrasta, tá certo? Também, se não houver o pai ou se não houver a mãe, esse grupo familiar pode ser composto também pelo padrasto ou pela madrasta, pelos irmãos solteiros e filhos, mas aí tá a parte final aqui, ó. Ainda que o erro também, além de não mencionar aqui o padrasto e a madrasta, esse item está errado porque diz assim, ó, ainda que eles não vivam sob o mesmo teto. Errado, ó. Errado. Por quê? Porque, na verdade, a lei diz assim, ó, todo esse pessoal vai ser considerado família desde que viva sob o mesmo teto. Significa dizer o seguinte, ó,
para a gente. Por que é importante saber quem é a família? E aí vamos entender exatamente por que a lei 8.742 ela entra nesse detalhe. Porque o direito ao BPC-LOAS somente vai existir se a renda per capita familiar for inferior a 1/4 do salário mínimo. Pois bem, para saber isso, eu tenho que saber então quem é que compõe a família, ou seja, quem é que a lei entende como membro do grupo familiar. Ora, então a lei vai dizer, ok, os pais, na falta de um dos pais, o padrasto ou a madrasta, os filhos e irmãos solteiros, os enteados, os menores tutelados também fazem parte desse conceito de família. Quem mais? Cônjuge, companheiro, pais, irmãos solteiros e filhos. Agora, nessa linha, será considerado família aqueles que vivem sob o mesmo teto. Por quê? Porque subentende-se que são aquelas pessoas que vivem sob o mesmo teto que vão utilizar a sua renda em prol ali da manutenção do grupo, tá certo? Então, a questão 44 ela está errada. Por quê? Porque no final ela tem a observação ainda que eles não vivam sob o mesmo teto, e isso está errado. Essas pessoas serão consideradas como integrantes do grupo familiar desde que vivam sob o mesmo teto. Olha, para você compreender bem essa importância, a importância disso. Imagine, vamos aqui no slide, vamos pensar o seguinte, uma família que seja formada, olha só, por pai, mãe, tá certo? E aí tem assim, filho 1, vamos botar aqui, filho 1, filho 2 e filho 3. Filho 1, filho 2 e filho 3. Mas vamos imaginar que esse filho 3, olha só, ele é casado e vive na sua própria casa. Ora, isso significa dizer então que para fins de recebimento do BPC-LOAS, eu vou considerar como integrante do grupo familiar quem? Olha só, o pai e a mãe, o filho 1 e o filho 2. São eles que vão compor o grupo familiar. É a renda deles que eu vou ter que somar e dividir por 4 para ver se ela é inferior ou não a 1/4 do salário mínimo, para verificar se alguém aqui, por exemplo, se o pai vai requerer o benefício como idoso, eu vou ter que somar a renda obtida pelo pai, pela mãe, pelo filho 1 e pelo filho 2, dividir por 4 para ver se essa renda é inferior a 1/4 do salário mínimo. A mesma coisa para a mãe ou para algum dos filhos, se porventura for deficiente, se ele vai requerer o benefício, a lógica é a mesma. Isso significa dizer o quê? Esse filho 3, como ele já é casado e já vive na sua própria casa, para esta finalidade, ele não vai ser considerado integrante desse grupo familiar. Beleza? Então, questão 44, ela está errada. Vamos lá. Questão 45. Objetivando-se uma maior inclusão previdenciária, foi instituída a possibilidade de redução da alíquota de contribuição do segurado microempreendedor individual e do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico, restando claro do texto legal que tal redução é aplicável, mesmo que este último não pertença à família de baixa renda. Isso aqui está errado. Olha só, isso aqui está errado e é fácil você entender por quê. Você vai ter que dar uma olhadinha lá na Constituição, nos parágrafos 12 e 13 do artigo 201. Ali a Constituição está falando o quê? Do chamado Sistema Especial de Inclusão Previdenciária. De acordo com a Constituição, esse sistema está voltado para quem? Olha só, está voltado para o trabalhador de baixa renda, o trabalhador de baixa renda
e também está voltado para quem? Para a pessoa sem renda própria, que se dedique ao trabalho doméstico no âmbito da sua própria residência. Então, é a dona de casa, mas, de acordo com a Constituição, não é qualquer dona de casa. É aquela dona de casa que seja vinculada a uma família, olha só, de baixa renda. Então, a própria Constituição, ela delimita, ela vai dizer que esse sistema se destina àquela dona de casa que seja vinculada a uma família de baixa renda. E aí, né, para essa finalidade, ó, você tem que dar uma olhada lá no artigo 21, olha só, artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8.212, e você verá o seguinte, você verá que vai ser considerada família de baixa renda aquela com a renda familiar, olha só, cuja renda familiar seja de até, 2 salários mínimos por mês. Renda familiar de até 2 salários mínimos. E mais, essa família também precisa estar inscrita lá no chamado CAD único, né, o Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais. Beleza? Então, fica claro aí que essa questão 45, ela está errada, porque para que a dona de casa possa participar desse programa, desse Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, de acordo com a Constituição, isso está lá, ela tem que ser pertencente a uma família de baixa renda. Beleza? Bom, vou parar por aqui, nosso bloco está se esgotando, volto já e a gente continua aí a partir da questão de número 46. Grande abraço.